alguns instantes? Glória a Deus. Sobre qual foi a passagem que o pastor Walter usou terça-feira passada? Vamos lá. Diz aí para mim. Não, o senhor não fala. Diz aí para mim, qual foi a passagem? Quem estava aqui terça-feira passada? Você que falar para mim a passagem vai receber uma bênção. Deus te abençoe. Glória a Deus. E nós vamos continuar falando deste assunto. Amém? O pastor Walter falou acerca da fé. E nós vamos continuar nessa mesma passagem, porque nós temos muito para aprender com essa passagem. O curioso, como essas histórias se cruzam. Você já parou para pensar? Que quando o Jairo recebe uma notícia, quando o Jairo recebe a sua filha no seu lar, que uma criança, a palavra de Deus diz que a criança ela traz alegria para casa, né? É assim ou não é? É assim, igreja? É Deus. A criança, ela deixa lá, né, as coisas às vezes um pouco fora de lugar, mas é a alegria da casa, né? Então, quando essa alegria invade a casa de Jairo, o que está acontecendo na casa desta mulher? A tristeza está invadindo a casa dela. Você vê que é mais ou menos a mesma época, porque ela permanece 12 anos com essa enfermidade, e quando Jesus vai à casa de Jairo para orar para a menina, a palavra de Deus nos diz que ela tinha quantos anos? Então, enquanto uma casa está se enchendo de alegria, a outra de tristeza. Mas 12 anos depois, essas histórias se cruzam novamente. E aí o que vai acontecer? Enquanto na casa da mulher está se enchendo de alegria, na casa de Jairo a dor está aumentando. Ele já vinha sofrendo. Nós sabemos que quando ele tem alguém enfermo na casa, não é só aquela pessoa que está enferma que muitas vezes ela sofre, ela padece. Não é verdade? Quando tem alguém enfermo, doente na casa, toda a casa sente. Aquele que sempre está mais em contato, ajudando, essa pessoa muitas vezes, se não cuidar, ela acaba adoecendo. E é isso que está acontecendo com essas duas famílias. Porque eu creio que você já sabe a história, não é verdade? Mas só vamos lembrar aqui, volta comigo lá em Levítico, capítulo de número 15. Eu quero ler com você somente o versículo de número 25. Eu vou acompanhar com você aqui também, fica mais fácil, né? Dá trabalho lá para o Fábio hoje. Levítico 15, versículo 25. Mas depois na sua casa, a lição de casa para você, se você quiser ler todo o capítulo 15 de Levítico, você vai entender o que acontece. Porque não era somente no caso a mulher. Qualquer pessoa que tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada impura pela lei, antigamente. E no tempo de Jesus, a lei ainda, funcionava. Era essa a mesma lei que eles obedeciam. Então qualquer pessoa, para você ter ideia, uma pessoa, se ela tocasse num vaso de barro, e ela estando impura, aquele vaso de barro teria que ser o quê? Quebrado. Não podia lavar? Não, se fosse de madeira lavava, mas se fosse de barro era quebrado. Qualquer pessoa que tocasse em algum lugar onde um impuro tocasse, ele era considerado impuro. Então aqui nós vamos falar da mulher, porque está no texto, né? A mulher de fluxo de sangue. E a mulher, ela mensalmente, ela tinha esse período de purificação, esse período de separação, esse período que ela era considerada impura, por causa do seu ciclo normal. Toda mulher, né? Ela vive com isso, o período da sua vida, né? Claro. Mas diz assim, também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, quer dizer, algo anormal, já
passou aqueles 7 dias que eram que a lei dizia, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, presta atenção, igreja, todos os dias o fluxo da sua imundícia ou da sua impureza, dependendo da tradução, será imunda, impura, como nos dias da sua separação. Então vamos voltar para essa mulher. 12 anos. O que você acha? Ah, não. Já vi que não vai parar, então pode. Não pode. Então ela ficou 12 anos separada de tudo. O marido não podia dormir na mesma cama que ela, porque era considerado impuro. Se ela sentasse em uma cadeira para tomar um café, alguém sentasse até o final da tarde, era considerado impuro, tinha que lavar as suas vestes com água. Se ela tocasse num talher, alguém pegasse aquele talher, era considerado impuro. A lei dizia que a pessoa com fluxo de sangue, ou qualquer fluxo no seu corpo, anormal, deveria ficar separado. E aí, comece a entrar na história. Você fazer parte da família dessa mulher, como que você se sentiria? Você sendo um filho, a Bíblia não diz que ela tinha filhos, mas vamos lá, você sendo um filho de uma mulher assim, como que você se sentiria? Entra e sai, e você sempre poder tocar na sua mãe, se dar um abraço na sua mãe. Aí eu pergunto para você, será que somente ela sofria? Não. Quando o evangelista Lucas, que você sabe que ele era doutor, né? Ele relata essa história, ele diz que essa mulher, ela gastou tudo quanto ela tinha. Com médicos, ela procurou o recurso que ela tinha de procurar no médico, ela foi atrás, ela não ficou, ai meu Deus, que vida é essa minha? Não. Enquanto ela tinha recurso, falava para ela, olha, em tal lugar lá tem um médico, sim, você vai ter que fazer um tratamento nos Estados Unidos. Bora lá, vamos vender o apartamento, vamos para os Estados Unidos. Vamos procurar, né, a cura para isso. A gente conhece, talvez você conheça histórias assim, de pessoas que venderam casa, carro, para poder resolver um problema de saúde. E assim foi com aquela mulher. Só que Lucas diz que por mais que ela fez tudo isso, ela não alcançou a cura. Pelo contrário, ela ia indo de mal a pior. Vamos comigo lá no Evangelho de Marcos, quando nós lemos alguns. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler alguns aqui. Glória a Deus. Marcos 5, versículo de número 21 e o 22, diz assim, e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele, eu quero que você preste atenção, uma grande multidão. Grife essa multidão para você não esquecer disso. Juntou-se com Jesus uma grande multidão. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais, algumas traduções podem trazer governante da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E aí Jairo, ele vai então contar ali a sua aflição, o que ele estava vivendo. É como eu te falei, um filho não poder abraçar a mãe, né? Já era difícil. Agora veja a situação do Jairo, porque ele chega, se prostra diante do Senhor Jesus e fala, Senhor, vamos lá em casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque ela está terrivelmente enferma, moribunda, algumas traduções, e ela está para morrer. Então agora a situação do Jairo era muito dolorosa. E aí que eu falo com você, quem é que estava doente? Era a filha, mas e o Jairo? E a esposa de Jairo? E a casa de Jairo? Será que não estavam também? A gente sabe que afeta, querido, não somente uma pessoa, mas afeta todos. E é por isso que o Senhor deu essa direção, para que nessa campanha a gente venha orar pelos enfermos e por aqueles que
cuidam dos enfermos, porque também precisam viver o milagre de Deus, precisam ser fortalecidos. Glória a Deus. E eu profetizo na sua vida que o milagre do Senhor vai alcançar a você e a toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o Jairo está ali falando com Jesus, aí entra essa mulher na história, e as histórias que eu falei para você se cruzam novamente. Aí vem a mulher, o Jairo fica olhando, né? Por quê? Vamos ler aqui comigo, versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Olha, Marcos também registra aqui. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, ela gastou tudo que ela tinha e ainda não teve resultado algum. Então não somente essa mulher, mas toda a sua casa estava sofrendo. Porque se ela gastou tudo quanto ela tinha, foi com autorização do marido. Eles entraram com um acordo, não, vamos lá, vamos resolver isso. E vende um rebanho aqui, não sei o que o marido dela trabalhava, mas vende outro rebanho ali. O que ele tinha, não, em tal lugar lá tem um médico, vamos lá, tem um tratamento lá, vamos lá, vamos gastar. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, que eu fico imaginando a viagem, porque era viajar com uma mulher que tinha que ficar separada dos outros. Então é por isso que eu peço para você, entra na história, para que você venha entender melhor. Faça parte da família dessa mulher, que você vai entender melhor qual era a situação dela. Que embora ela é que tinha o fluxo de sangue, mas a família sofria com isso. Venderam tudo que tinha. Você vendo as coisas indo embora, e se vai embora e a pessoa né, é curada, é uma coisa, mas você vendo indo embora, e como diz aqui Marcos, o doutor Lucas, ele diz, e ela não foi curada. Então a situação era muito difícil, mas eu vou continuar a leitura e eu quero que você vá prestando muita atenção. E ouvindo falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus. Repete aí. E ouvindo falar de Jesus. Mais uma vez. E ouvindo falar de Jesus. O que vai acontecer? Veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua vestimenta. Agora, preste atenção o que aconteceu antes dessa mulher agir dessa forma. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A palavra do Senhor na carta aos Romanos, né, ela nos diz que a fé, de sorte que a fé vem e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Hoje no final a gente vai ver se é isso mesmo. Ela ouviu falar de Jesus. Então, eu entendo dessa forma que ela não o conhecia, mas ela ouviu que Jesus, por onde passava, milagres aconteciam. Então, essa mulher, ela coloca algo no seu coração, ela determina algo no seu coração. Fala, eu não posso chegar lá e falar com ele. Se as pessoas souberem a minha situação, vão me pisotear, vão me tocar dali. Então eu já sei. Eu ouvi falar que esse Jesus tem poder. Glória a Deus. E se eu não preciso nem falar com ele, ele não precisa nem fazer uma oração forte para mim, né? Mas se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada.
Isso tudo aconteceu antes de ela chegar lá e tocar. Então ela determinou no seu coração. Ela determinou, ela ouviu falar de Jesus. A fé foi gerada no seu coração. Porque de sorte que a fé vem E ouvir a palavra de Deus. A palavra é a palavra. No final a gente vê. Ela ouviu falar de Jesus. E ela determinou no coração, falando, eu vou lá. E eu vou ser curada. Talvez ela falou com o marido, olha, a gente já foi em tantos lugares. Né? O marido ou os familiares talvez falaram, mas como que você vai lá? Você não pode, você está no tempo da tua separação, já faz 12 anos. Como que você vai entrar no meio da multidão? Querido, quando a gente quer viver algo em nossas vidas, a gente tem que encarar a multidão. E glória a Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite. Por quê? Porque eu digo para você que você encarou a multidão. O que vencer a multidão? Tudo aquilo que possa impedir você de estar na casa de Deus para ouvir a sua... É esta palavra que gera um milagre nas nossas vidas. Glória a Deus. É esta palavra. O que é vencer a multidão? Para essa mulher é a situação que ela está vivendo. Talvez hoje foi a chuva, muitas pessoas deixaram de vir porque estava chovendo, algumas porque realmente não podiam, outras porque, está chovendo hoje, eu vou depois, outro dia. Mas quando você determina algo no seu coração, amados, você tem que vencer a multidão. Ou seja, você tem que vencer os obstáculos. Eu conheci um casal que eles moravam em São José dos Pinhais e congregavam em uma igreja lá no Boqueirão. E eles começaram a frequentar a igreja. O rapaz estava fazendo um concurso para um cargo aí no tribunal e nada de chamar, mas ele tinha se preparado, ele tinha feito uma poupança para que ele pudesse se manter até que isso acontecesse, mas algo aconteceu lá e demorou a chamar e o dinheiro foi acabando e ele já não tinha mais dinheiro para pôr gasolina no carro. Pastor, daí ele parou de ir na igreja? Não. Aí ele aproveitou para colocar o corpo em forma e ia fazendo o Cooper, ele e a esposa, de São José até Boqueirão. Vencer a multidão, igreja. Às vezes a gente quer viver algo em nossas vidas, mas muitas vezes não determinamos como essa mulher determinou. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sei que vou ser curada. Mas só que até isso acontecer, imagina o obstáculo que essa mulher teve que enfrentar. Mas eu tenho que pegar 2 ônibus. Mas hoje eu não vou. Deixa eu para ir no domingo. Glória a Deus. Venha no domingo, venha na terça, venha na quarta, venha na quinta, venha na sexta. Quando você puder vir, venha. Vença o obstáculo. Vença a multidão. Porque foi isso que essa mulher fez. Ela venceu a multidão, ela enfrentou para tocar em Jesus. Agora, versículo de número 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, algumas traduções traz poder, de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Porque essa mulher determinou o coração. Essa mulher, ela enfrentou a multidão. Ela venceu os obstáculos para estar diante de Jesus, para vir no culto, para buscar a Deus. Ela venceu. E quando ela toca em Jesus, ela sente algo no seu corpo. Ela sente que naquele momento ela ficou curada. E eu entendo perfeitamente isso, porque Jesus sentiu que do seu corpo saiu poder. Então houve uma transferência de poder. Eu quero que você entenda algo muito forte aqui. Tudo que aquela mulher tocasse se tornava o quê? Todos que tocassem naquela mulher se tornavam o quê? Mas quando ela toca em Jesus, o que acontece? Em vez de Jesus ficar impuro, ela que fica curada. Toque de uma forma diferente no Senhor Jesus. O que eu pedi para você grifar lá no início? Será que mais ninguém estava tocando em Jesus?
Tanto é que os discípulos, Lucas diz que foi Pedro que disse isso: mestre, o povo te aperta, existe aqui uma multidão e o Senhor quer saber quem foi que te tocou, porque ela tocou de uma forma diferente. É dessa forma que nós temos que tocar em Jesus. É de uma forma diferente que nós precisamos tocar em Jesus, para que nós possamos viver um milagre. Glória a Deus. Agora eu fico imaginando quando essa mulher volta para casa, ela conta com o marido e fala: olha, deu certo. Aleluia. Eu estou curada. Glória a Deus. Você consegue imaginar a alegria que invadiu o coração daquele homem? Eu creio que ele saiu correndo, ele pulou no pescoço dela, ele a beijou. Eu creio que os filhos fizeram a mesma coisa. Estou aqui falando da alegria, porque nós sabemos que naquele tempo tinha todo um processo, né? Ela tinha que ficar 7 dias ainda em purificação, tinha que lavar as vestes, no 8º dia tinha que se apresentar ao sacerdote. Mas eu quero que você entenda a alegria que foi quando ela chegou em casa e estava completamente curada. Então, quando ela toca em Jesus, e Jesus fala: olha, me tocaram de uma forma diferente, porque eu senti que saiu poder. Aquele poder curou aquela mulher, ela viveu um milagre, e toda a sua casa também viveu um milagre. Mas tudo isso está acontecendo enquanto quem está esperando ali? Jairo. Enquanto a mulher recebe a melhor notícia da vida dela, o Jairo vai receber a pior notícia. Vamos continuar a leitura aqui. Você sabe que Jesus vai, perguntar, e aí a mulher vai ficar meio assim para se revelar, mas aí ela não aguenta, ela confessa, ela fala para Jesus tudo o que aconteceu, e Jesus fala para ela: fica tranquila, menina, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Enquanto Jesus está falando com aquela mulher, tudo isso está acontecendo, chega alguns à casa de Jairo e fala para ele assim: olha, já era, não importunes mais o mestre, vamos para casa porque a sua filha faleceu, vamos lá cuidar do sepultamento, contratar as carpideiras, para chorar no velório. Vamos fazer o que tem que ser feito, porque para muitos, igreja, no caso dessa menina, enquanto ela ainda estivesse viva, para muitos Jesus poderia fazer alguma coisa, mas a partir do momento que ela morreu, tem um ditado que diz que para tudo se dá menos. É mentira. Eu já escapei 2 vezes. É mentira. Não tem essa. Para Deus, não tem. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor, legal, né, tio? Glória a Deus. A médica chegou e falou: olha, não tem mais o que fazer. O meu pai, a médica chegou e falou: ó, não tem mais o que fazer. Ou amanhã ele raja, ou amanhã a família se reúne e desliga tudo. Está lá, vai fazer 7, 8 já. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é assim, querido. É assim. Para aquela mulher que estava saindo da cidade de Naim com o seu filho, e ali estava toda o seu futuro indo embora, Jesus chega e toca no caixão, tocou no defunto, no esquife. Quando ele toca ali, era para ele se tornar, porque ele tocou no cadáver. Mas quando Jesus toca naquele caixão, o que vai acontecer? O cadáver vai se tornar vida. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, em vez de ele ser contaminado, ele contagia. Aleluia. Você tem que ser assim. Não seja contaminado com palavras contrárias. Porque eles chegam aqui e falam: ó, Jairo, não tem mais o que fazer. E aí Jesus, ele ouve as pessoas falando para o Jairo. Jesus fala: Jairo, esquece a cabeça. Não tenha medo, somente creia. E agora Jairo, ele tinha, que tomar uma decisão. De sorte que a fé vem.
Agora você já está meio sussurrando que não quer mais falar. Vamos lá, Marcos. Vamos ler aqui alguns versículos. Glória a Deus. Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Agora Jairo tinha que tomar essa decisão. O que eu vou fazer? Vou para casa, cuide do velório ou fico com Jesus? Jairo ele toma a decisão certa. Jairo, e você vai entender aqui um pouquinho para frente, ele vai dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos, como ele diz, patinando no seco, batendo em ferro frio, porque em vez de dar ouvidos para a voz de Jesus, nós estamos dando ouvidos para outras vozes. Pessoas que não estão na mesma fé que você. Quando Jairo fica com Jesus, sabe o que Jesus faz? Depois você lê todo lá, né? Nós já lemos aqui terça-feira passada, só para você relembrar. Jairo, ele decide ficar com Jesus. Jesus, ele não permite que a multidão siga ele. Somente 3 dos seus discípulos e Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, está o maior chororô lá, porque a menina estava... Mas Jesus fala assim: não precisa chorar não, ela não está morta, ela está somente dormindo. E o que as pessoas que estavam ali fizeram? Vamos lá, versículo de número 39. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quer dizer, aqueles que estavam chorando agora já estão dando risada. Nós vimos que ela está morta. E aí, novamente, Jesus vai fazer o quê? Deixar todo mundo para fora. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 40 que nós paramos, né? Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Por que Jesus ele vai fazer isso, igreja? Por que Jesus não vai permitir que os outros participem deste milagre? Por causa da fé. Não estavam na mesma fé. Não estavam na mesma visão. Você precisa andar com pessoas que estão na mesma visão que você. Você precisa andar com pessoas que estão na mesma fé que você. Tem o mesmo propósito que você. Porque senão essas pessoas vão te puxar para baixo. Vão impedir a bênção de chegar até você. Jesus fala: já que vocês estão rindo, já que vocês não creem, faz o seguinte, fica aí. A bênção é para aquele que crê. Quem aqui crê? A bênção é para você. Agora, cuidado com quem você anda. Chegaram lá para Jairo e falaram: não adianta, a tua filha já está morta. De sorte que a fé vem. Vamos ver lá, carta aos Romanos 10, se eu não estiver enganado, 17. Veja aí comigo. Carta aos Romanos 10, versículo de número 17. Vou deixar você ler. Leia aí para mim. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capaz. O que está escrito? De sorte que a fé é pelo ouvir, vírgula, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, Jesus. Tem diferença em dar palavra, ou ouvir a palavra, ou ouvir pela palavra? Tem. Ouvir pela palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem que já não ouviu? Entendeu? Quando você lê a palavra de Deus, Deus se revela pela sua palavra a você. Quando você vem na reunião, você ouve a palavra de Deus, Deus se revela pela palavra a você. Quando as pessoas falam que não vai dar certo,
e você resolve ouvir a voz do Senhor Jesus, você está ouvindo a voz daquele que pode mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. Agora eu te faço um convite nesta noite. Fique em pé neste momento. Eu te faço um convite a você fazer o que esta mulher e o que este homem fizeram. Glória. O que esta mulher fez? Tocou de uma forma diferente. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Você que nunca tocou de uma forma diferente, o Senhor Jesus, sai do seu lugar aqui à frente. Vem cantando. Se eu apenas te tocar,